Olá, pessoal! Estamos de volta com o Pede para a Família, que é um podcast feito da pediatria para a sua família. Eu sou a Carolina, cardiopediatra, mãe da Isabel e do Gabriel. E hoje, eu e a Maíse temos dois convidados muito especiais que vão se apresentar para a gente agora. Oi, gente, eu sou a Carol, fotógrafa e mãe do Davi. Olá, pessoal, eu sou o Pablo, sou cirurgião cardíaco e sou pai da Isabela e do Eduardo. Sou a Maíse, pediatra, mãe da Antonella e do Marcos. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, que é a cardiopatia congênita. Doutor Pablo, fala pra gente o que é a cardiopatia congênita. Bom, cardiopatia nada mais é que uma doença estrutural no coração. Então, a criança, né, ela nasce ali com uma doença específica do coração, onde pode ser por problemas em uma comunicação entre um lado e o outro, um probleminha de válvula, um probleminha nas artérias, enfim. Então, a cardiopatia congênita é isso, é quando você tem uma doença estrutural no coração e onde você nasce com ela. Excelente. E, Carol, a criança ela já nasce com a cardiopatia? Ela já nasce com aquele problema, né? Com aquela malformação cardíaca que acontece ainda intraútero, na formação do coraçãozinho. E após o nascimento, ele já tem, na verdade, durante a gestação, se você fizer os exames, você já identifica a cardiopatia. Então, já nasce com ela. E os pais sempre buscam uma causa, né? E quando tem um diagnóstico, eles perguntam, e o que foi que causou isso? O que aconteceu para ter essa cardiopatia? Então, isso realmente é uma dúvida, né? As mães perguntam muito, doutora, eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Alguma coisa que eu fiz causou a cardiopatia? Então, nós temos alguns fatores que aumentam o risco, mas não determinam. E quais são os fatores que aumentam o risco? O uso do cigarro, do álcool, né? Medicamentos que não são autorizados para gestantes. Então, tem que consultar o obstetra antes de tomar remédio na gestação. Infecções que a gente pode pegar durante a gestação, certo? Diabetes gestacional é risco para cardiopatia. Idade materna, então, acima de 35 anos também é risco, aumenta o risco. E se eu não tiver nada disso, posso ter um filho com cardiopatia? Pode. Então, é igual a gente fala, aumenta o risco, mas não determina que se você não tiver aqueles riscos, que seu filho não possa ter uma cardiopatia. Outro que conta muito é o histórico familiar. Se na família já tiver histórico de cardiopatia congênita, tem mais chance da criança ter. Então, a gente tem que se atentar a esses fatores de risco, né? E sempre fazer o ecocardiografia fetal para fazer ali a investigação para ver se tem ou não. Excelente, porque hoje as mulheres, né, cada vez mais estão tendo filhos a idade mais acima do que acontecia antes. E acaba que elas têm esse medo, né? Então, explicar sobre esses fatores de risco é muito importante. Eu puxo um pouquinho também o gancho em relação ao pré-natal pediátrico, né? Quando a gente fala em relação a isso é muito importante porque a gente faz todo esse acompanhamento. Então, prevenção dessas doenças, minimizar o risco de uma diabetes gestacional, preparar essa mulher para uma gestação. Então, tudo isso a gente vai minimizar riscos de ter uma cardiopatia. Então, isso hoje já vem acontecendo e vem crescendo cada vez mais, esse acompanhamento durante a gestação com o pediatra, com o pré-natal pediátrico. Eu posso ainda descobrir na gravidez, doutor Pablo, se o meu filho tem ou não alguma cardiopatia? Pode sim. Na gravidez, a gente tem o ecocardiograma fetal, né? Esse eco fetal, existe um período ali ótimo para a gente conseguir identificar, né? Para o ecocardiografista conseguir identificar. Geralmente fica ali entre a 20ª e 28ª semana. Mas o período melhor até ali a 24ª é onde o ecocardiografista vai ter uma imagem melhor. Então, esse período é muito importante e ele vai ser um exame que vai ajudar, sim. Vai conseguir dar um diagnóstico, sim. Excelente. E quando a mãe, né, o obstetra, no caso, a gente mesmo como pediatra prescreve o ecocardiograma, elas têm dúvida. E onde é que eu vou realizar esse exame?
com quem? Qual é o profissional habilitado para estar realizando esse exame? Sim. A ecocardiografia, geralmente, ela é muito realizada pelos cardiopediatras, né? São muitos cardiopediatras que têm essa formação, lembrando que é uma titulação acima, então é uma subespecialização, ele se especializou mais para fazer, né? Então, é muito importante que faça o exame com a pessoa habilitada. Isso é muito importante, porque eu já recebi algumas mensagens, mas o meu filho fez nesse período e não identificou. Mas será que a pessoa, ela é realmente habilitada? Lembrar que, obviamente, a criança, ela está mexendo, né? Está ali na barriguinha, está mexendo, ela está em posições diferentes. Então, pode ser que tenha uma dificuldade no momento do exame, mas o colega que é expert nisso, ou, né, faz com bastante maestria, ele vai saber, ele vai falar assim, desse jeito que está aqui, eu não consegui fazer, volta outro dia, vamos tentar fazer de novo, vamos tentar se a gente acha um momento melhor. Então, o próprio colega que faz, ele mesmo consegue identificar. Excelente. E uma dúvida comum, que quando o paciente chega para a gente às vezes vai fazer o exame físico e identifica um sopro em uma criança. E a primeira pergunta dos pais é, doutora, esse sopro é grave? E aí, Carol, explica pra gente. Isso, a gente fala muito, né? Sopro não é doença cardíaca. O sopro é o barulho, né? Que eu ausculto ali quando eu coloco o esteto no peitinho da criança, eu ausculto o sopro. Ele pode ser uma cardiopatia ou não. Então, tem outros fatores que podem causar sopro, a febre, a anemia, né? O hipotireoidismo. Então, podemos ter outras causas de sopro que não é doença cardíaca, mas tem que ser investigado. Então, eu falo muito para os pediatras, para os nossos alunos, cuidado quando falar para um pai, para uma mãe, que a criança tem sopro, porque eles já entendem que isso é uma doença cardíaca e já chegam no nosso consultório desesperados. Então, para a gente diagnosticar, precisa de exame, né? O exame além do exame físico. Então, vai, investiga, mas com calma, porque o sopro somente não é doença cardíaca. Né? E puxando o assunto sobre isso, a gente vê uma outra vertente, que às vezes, na época que eu fazia residência, a gente pegava crianças grandes sem diagnóstico, porque também tem uma cultura de que o sopro é inocente. Sim. Então, muitas pessoas falam, mas esse sopro não é nada, é um sopro inocente. Não, meu filho tem sopro inocente. E aí, doutor Pablo, explica pra gente um pouquinho sobre esse sopro inocente. Engraçado, você está falando, semana retrasada eu operei uma bebezinha de 9 meses em Belo Horizonte e essa bebezinha foi exatamente isso. Os pais iam nas primeiras consultas, a colega, né, a pediatra, ela auscultou o sopro e falou exatamente isso, é um sopro inocente, não vai ser nada. E aí a filhinha deles vai crescendo e não ganha peso, né? Não consegue ganhar peso, fica naquele peso estagnado e nada faz ela ganhar. E ela começou a ter muito suor, além, né, do sopro. Lembrar que o sopro ele sempre vem acompanhado com alguma coisa, né? O sopro inocente, vamos dizer, que é um sopro por hiperdinamismo, né? Que seria febre, anemia, né? Onde você tem um fluxo hiperdinâmico no coração e que reverbera ali dentro e gera o sopro. Esse sopro ele não é acompanhado com outras coisas, né? Ele não vai estar acompanhado com taquipneia, ou seja, a criancinha respira rápido, ofegante, roxinha, não vai estar acompanhado com suor, não vai estar acompanhado com perda de peso. Então, o coração não, o coração vem isso tudo, às vezes tem isso tudo junto, né? Tá tudo na mesma criança, isso pode acontecer. Então, essa criança foi isso, eu operei, era uma CIV grande, né? Assim como o Davi. Era uma CIV também grande e ela foi operada, ficou bem, graças a Deus. A gente é professora, tá no meio acadêmico aqui, eu, a Carol, não sei se você também Pablo, e a gente fala muito isso para os alunos, né? Gente, auscultou um sopro, investiga, encaminha, tá com dúvida? Encaminha esse paciente para que a gente não perca tempo em fazer um diagnóstico. Isso. Né? E... Carol, sobre a questão dos sinais e sintomas. Sim. O que a mãe ela precisa identificar nessa criança? Então, eu vou aproveitar o gancho que o Pablo já falou do Davi, né? A Carol passou aí, acho que as Palmas, o Tocantins, todo acompanhou a história do Davi, que tinha cardiopatia, né? Uma CIV.
E ela passou pelo lado mãe, né? E a gente chamou ela hoje para falar um pouquinho o que o Davi apresentou e o que ela acha que é importante falar para as mães hoje, que talvez você não tenha percebido porque não sabia, para elas ficarem atentas em casa. Então, o que ele tinha de sintomas, assim? Então, gente, o Davi, ele era bem cansadinho, né? A respiração dele era bem ofegante, assim. E aí, umas 3 pessoas observaram e falavam pra mim, né? Falaram, Carol, você não acha que a respiração dele tá bem cansadinha, não? Aí eu falava assim, mas me falaram que bebê respira mais rapidinho assim mesmo. E mãe de primeira viagem, né? Pra mim tava tudo bem. Mas aí começou a ser bem expressiva aquela respiração, né? Que mostra assim as costelinhas também. E além disso, outro sintoma que eu achei bem importante, que eu acho bem importante falar, é que ele suava muito a cabeça, gente. Na hora de mamar, assim, o ar-condicionado podia estar na menor temperatura, mas ele pingava a cabeça, molhava. E eu falava assim, nossa, como ele é calorento, né? O Davi é muito calorento. E assim, nunca imaginei que era uma cardiopatia congênita, né? Então, assim, eu acho que é muito importante as mães ficarem atentas a isso, né? Esse suor excessivo na cabecinha ao mamar, né? Essa respiração mais profunda, que mostra as costelinhas ali, aquele cansaçozinho, né? Persistente. Eu acho que foram as principais coisas, assim, que me fizeram ver que não estava tudo bem, né? E ele mamava peito? Ele mamava peito. E aí, durante a amamentação, você conseguia perceber se ele cansava mais ou não? Ele cansava, às vezes ele tirava a boquinha, sabe? Pra respirar e voltar de novo. E aí ele voltava. Mas assim, a gente que, como eu falei, que é mãe de primeira viagem e a gente, né, nunca Não imagina. Não, né? gente, você não tem. Você, assim, acha que ele é calorento. Como eu falei, eu achava que ele era calorento. Né? E aí foi quando eu fui na pneumo. E aí ela falou, ele sua cabecinha ao mamar? Eu falei, nossa, de pingar. Ela falou assim, você vai fazer um eco fetal agora. Aí foi duro, gente. Aí eu quase caí da cadeira, assim. Foi eco fetal? Que? Suor, eco fetal? Que isso, gente? Respiração. Isso não é bronquiolite? Mas aí a gente vai entrar nesse assunto agora, né, doutora Carol? A gente vai entrar. Foi a doutora Andréia, né, que recebeu o Davi Foi, lá. doutora E Andréia. na hora que ela bateu o olho, ela me ligou. Na hora. Ela falou assim, olha, ele não fez exame ainda, mas é cardiopatia. Gente, Você ela de vai olhar. ver ele hoje ainda. E ele já fez o ecocardiograma no mesmo dia e já foi para HGP. O interessante aí é que ele não tinha sopro, né? Ele estava tão taquicárdico que a gente não conseguia. Ninguém ouviu. E a Ninguém. pressão, né? Depois que ele estabilizou, aí a gente conseguiu ouvir o som. Inclusive, a doutora Andréa Pneumo, né? Vários profissionais, pediatras, todo mundo fez a escuta, né? Com o esteto, né? Mas ninguém conseguiu ouvir. Porque acho que o sopro era tão grande que se confundia com a questão ali da respiração, talvez, né, doutora Carol? Assim, Era o CIV era muito grande. E não fazia Quanto isso. maior o CIV, mais difícil de auscultar. escutar. Não escutava. E aí, foi um processo, assim, bem difícil da gente passar, né? Quando a gente não tem esse diagnóstico na gestação e você recebe essa notícia depois que o bebê nasce. Ai, gente, é assim, meu mundo desabou naquele momento, assim, como mãe, né, eu fiquei muito assustada, ainda mais quando se trata do coração. Aí você, assim, você fica sem chão mesmo, né, mas assim, a gente foi muito bem acolhido por vários profissionais, apesar que o desespero da mãe é inevitável, mesmo que todo mundo tente ali te acalmar, é uma coisa que é um pouco difícil de controlar, mas os profissionais, assim, assistiram muito de perto a situação dele, né, e no final deu tudo certo, graças a Deus. E aproveitando, o eco fetal da gestação também é importante por isso. Você prepara o bebê e a família para ele nascer e receber a assistência necessária. Então, quando você recebe o diagnóstico ainda gestante, por mais que seja um susto ali, você já está preparado, né? Quando você descobre por acaso, de surpresa, é mais difícil, né? É mais difícil. E assim... Ou na situação dele, né? Já internando. Já grave. Já internando, já grave, chegou num estado bem grave. Ele era o segundo caso mais grave da UTI no dia que ele
entrou para UTI, né? Ele estava bem descompensado mesmo, ele estava pulmão já muito sobrecarregado e tudo, coração. Mas assim, muitas pessoas me perguntam, Carol, você fez o eco fetal? A maioria das pessoas acham que eu não fiz. Eu fiz, gente. Eu fiz, mas não conseguimos ver, né? E tá aí a importância de sempre verificar sobre o profissional que é mesmo especializado para isso, né? Porque quando eu fiz, quando ele estava com 1 mês, o doutor que fez falou assim, isso aqui dava para ter visto. Dava para ter visto. Ele falou. Então, assim, eu acho muito importante a gente, né, buscar mesmo referências, fazer mesmo. Eu acredito assim, não é todo probleminha que vão ver, né? Eu acredito. Não é assim, todos que vão ver, mas... Os mais graves. Mas os mais graves, acredito que, né? Já prepara a mãezinha ali, a família, para poder, quando ele nascer, né, já tomar as providências. E, assim, o caso dele chamou a atenção, né, de todo mundo, porque a gente tem que estar atento aos sinais e os sintomas. E a importância de informar as mães, de entender o que é seu filho. Eu, como pediatra, não é muito habitual de vocês, mas o nosso contato com a mãe é muito grande. Então, assim, a consulta de recém-nascido, a partir do momento que eu comecei a interpretar ela, que ela é uma consulta diferenciada, que eu preciso acompanhar esse bebê mais de perto, mudou o meu comportamento de atendimento e meu comportamento da visão das mães. Elas sentem seguranças. E outra, quando você fala qualquer coisa que você vê diferente, você tem que comunicar. Porque para a mãe, para o pai, ela não sabe se está certo ou se está errado. Então, assim, e mãe sente. Mãe sente que tem alguma coisa errada e você percebeu o suor, né? Nossa, a cabecinha dele soa tanto. Então, é um recado que eu quero deixar para as mães. Viu algum sintoma diferente no seu filho, vocês têm que comunicar a gente. Porque é assim que a gente consegue fazer qualquer diagnóstico ou uma investigação a mais. É melhor não ter do que a gente deixar algo passar batido. Então, eu brinco que eu peco muito pelo excesso. Mas isso é importantíssimo. E o bebezinho, quando ele nasce, ele vai dando sinais ali, dia a dia, de alguma coisa. Então, você tem que acompanhar o bebê mais de perto. É uma situação que eu falo que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem que mudar o contexto de que o recém-nascido, ele só tem que ser visto após 7 dias de vida. Para mim, o recém-nascido saiu da maternidade, eu brinco assim, a mãe recupera 1 dia em casa e no outro dia ela já tem que estar no pediatra. Por quê? Qualquer situação que tem ali, o nosso olhar é completamente diferente do que vocês estão vendo. E muitas vezes eles acham assim, eu vou no pediatra, só vai pesar e medir. Não. Vocês, pais, não têm noção da responsabilidade e o que a gente está olhando ali por trás de todo o contexto nos primeiros meses de vida desse bebê. E principalmente quando se trata de uma questão de cardiopatia congênita. Então, a nossa visão vai muito além ali daquele primeiro momento de uma consulta de ir ao pediatra, né? Então, isso é muito importante. E assim, até livra, às vezes, a criança de algo muito pior. Porque se você faz esse diagnóstico precoce, como a doutora Carol me explicou, tem muitas crianças que têm uma CIV por exemplo, uma CIV e trata com medicação, né? Ou tem uma cardiopatia congênita, na verdade, e trata com a medicação até que a criança ganhe peso para que possa, se for caso cirúrgico, operar. Então, assim, é através do pediatra, né, que começa tudo isso. Então, se você diagnosticar cedo, você consegue, às vezes, com o auxílio da medicação, segurar para que essa cirurgia seja feita quando o bebê tiver com maior peso, né? E tudo mais. Então, assim, é de suma importância mesmo. Isso. E aproveitando, né, até pro Pablo, que eles perguntam muito, assim, todo bebê com cardiopatia tem que fazer cirurgia? E aí, Pablo, todos? Como que é? É uma pergunta bem abrangente, né? Existem as cardiopatias operáveis e as não operáveis, né? Tem cardiopatias, por exemplo, uma comunicação interatrial, tipo forame oval patente, que às vezes a gente nunca vai operar, né? Vai ser uma comunicação ali que fica na altura dos átrios, não é na altura dos ventrículos. Então, que a criança vai conviver com aquilo ali na fase adulta. É uma cardiopatia muito diagnosticada na fase adulta já, e que nunca vai ser operado, né? Vai ficar com aquela comunicaçãozinha ali, não vai ter problema nunca, e tudo bem.
Existem outras que sim, que são operáveis, né? Então, geralmente, as comunicações interventriculares, igual a que o Davi teve, a gente tem que olhar vários aspectos da comunicação, né? A posição, a localização, o tamanho, enfim. Então, já é uma coisa mais abrangente. A gente olha pensando assim, se ela está de um tamanho moderado, um tamanho grande ou um tamanho pequeno. Ela tem uma posição que tem maior risco para a válvula ou não? É uma posição onde, se a gente esperar até a fase pré-escolar, vai fechar ou não vai fechar? Então, são vários aspectos que a gente olha. Mas, então, respondendo à pergunta, existem as operáveis e as que a gente acompanha. E existem as emergências e não, né? Existem as emergenciais. Então, assim, na cardiopatia congênita, emergência mesmo, são poucas, né? São muito poucas. E aí entra um pouco até a questão da hemodinâmica, né? Sim. Onde, por exemplo, existem doenças que dependem dessas comunicações. Existem cardiopatias congênitas mais graves que depende que exista uma comunicação. Então, que tenha uma comunicação entre os átrios ou que tenha uma comunicação entre os ventrículos. Para quê? Para conseguir o sangue fazer a circulação correta. Passar pelo pulmão e também passar por todo o sistema e nutrir o nosso corpo. Então, existem crianças que acabam nascendo com uma restrição nessas comunicações. Sim. E aí você precisa emergencialmente abrir uma comunicação. Então, essa é um caso de emergência. Tem também crianças que nascem com os vasos em posições diferentes, principalmente os vasos que vêm do pulmão para o coração, que são as veias pulmonares. Então, às vezes, essas veias faz um circuito fechado, que a gente chama, né? Então, o sangue vai para o pulmão, acaba voltando tudo para o lado direito de novo. Sim. Então, essas crianças, elas também, se não tiver uma comunicação, ou se elas tiverem alguma obstrução nessas veias, ela, infelizmente, vai falecer. Aí ela precisa de uma cirurgia emergencial. Então, na cardiopatia congênita, a emergência ela é um pouquinho mais restrita a bem poucas cardiopatias congênitas. E as urgenciais é que existem mais. Desses bebês que nascem, a gente espera ali, só para as mães entenderem, o bebê, quando está na barriga da mãe, ele está crescendo, está tudo bem, né? Então, os cardiopatas, eles chegam a 39 semanas, Sim. 40, eles chegam. Quando sai, é que é o grande problema para eles. Então, assim, ficar na barriguinha é muito melhor do que vir, né? Porque na barriga vai crescer por conta de vocês. Agora, fora, é ele por ele. Então, ele tem uma cardiopatia grave, onde agora ele depende dele mesmo. Sim. Então, já é uma situação bem, bem complicada. E esses bebês dentro da barriga, eles ficam com o pulmão totalmente colapsado. Então, depois que eles nascem, esse pulmão se expande. Sim. Então, na expansão desse pulmão, ele começa a oxigenar o sangue dele. E então, nesse período de 5 ali a 10 dias, que é um período que a gente espera para ver, vamos operar ele urgencialmente, a gente faz isso porque o pulmão precisa de ter uma maturação, né? Precisa de cair um pouquinho a pressão que está nele, que existe, para então a gente ter um sucesso grande, porque esses bebês vão ter aí 3 quilos, né? Abaixo de 3 quilos a gente já tem uma taxa de insucesso grande, né? Mas o bebê com 3 quilos, né, acima, a gente já tem um sucesso maior. Bebês pré-termo, não é termo, né? Conseguimos levar ele até ser termo, até nascer na época certa, né? É melhor, já temos então, eu sei que é uma ansiedade grande, né? Para as mães é uma ansiedade muito grande. E lembra elas que elas comparam muito também no consultório. Por que o filho da minha prima operou com 1 mês e o meu vocês querem operar com 1 ano, né? Tem vários tipos de cardiopatia e cada uma tem seu tempo, né? Na verdade, cada criança ali, cada situação determina o tempo. Então, não tem uma data para todas as cardiopatias. Cada uma segue um protocolo diferente, né? A mesma coisa os sintomas. Até nos nossos alunos, eles confundem muito. Não, se não tem cianose, se não fica roxo, não é cardiopata. Então, muitas vezes, durante a anamnese, eles perguntavam, fica roxinho? A boca fica roxa, os dedos não? Não, então não é cardiopatia. Eu falo, não, peraí. Então, a gente tem cardiopatias que o bebê fica roxinho e tem as que não fica.
Então, nem sempre, por exemplo, o Davi, ele não ficava. A dele não ficava. Gordinho e rosinha. Então, assim, tem tipos diferentes. Não é porque não tem cianose que não tem cardiopatia, né? É importante a gente falar também essa questão. E, Carol, acho que vocês duas aí agora pode contar um pouquinho a história, porque muita gente, né, emocionou com o caso dele aqui. E foi no boom da bronquiolite que aconteceu o caso. E como que você foi orientada? Você foi orientada a ir para pneumo? Como que foi para pensar na bronquiolite, assim, no primeiro momento? Então, o Davi, ele chegou a ter um quadro viral, mas hoje a gente sabe que não foi uma bronquiolite, né? Só que como a gente não tinha essa informação, né, ainda da cardiopatia dele, então, ele acordou um dia e escorreu, assim, o nariz um pouquinho, assim. E foi só essa única vez e mais nunca. E aí eu falei assim, nossa, eu vou levar ele, né, consulta, porque, não sei, tá esse quadro de bronquiolite, né? E aí a gente fez exames de sangue. Quando a gente fez esses exames de sangue, deu esse quadrozinho viral. E ele já com aquela respiração, né? Ali da cardiopatia dele, super persistente ali, forte, aquela respiração de mostrar as costelinhas, junto com o quadro viral, o que é? Bronquiolite, né? É bronquiolite. É mais no pico da doença. No pico da doença, gente. Eu internei, ainda estava ali no puerpério, a gente ficou numa sala isolada, eu e o Davi. E nós ficamos ali por uma semana, gente, fazendo tudo que ele não podia fazer. Fisioterapia respiratória. Teve uma vez que ele fez a fisioterapia respiratória e ele ficou... Ele piorou o sintoma. Nossa, gente, ele piorou muito. Ele piorou, assim, muito. E a gente recebeu alta, ele muito ruim. Foi tudo muito estranho, assim. E aí eu falava pra minha mãe, mas ele não melhorou, mãe. Ele tá pior que bronquiolite, né? E eu postei na internet. Depois, quando ele recebeu alta, depois de uma semana, eu falei assim, gente, eu estava internada com o Davi tava com uma bronquiolite. Mas, na verdade, não era bronquiolite, né? E aí, a gente, no outro dia que ele saiu do hospital, ele tava muito pior. E eu fui me aconselhar aí numa pneumo. Foi quando eu fui e fiz o eco fetal. Ele falou, não, na verdade, ele é um cardiopata congênito, né? E você precisa voltar agora pro hospital. Você precisa internar ele hoje, porque ele não tá bem. Ele fazia até barulho já, assim, sabe? Assim, já tava muito cansadinho. E aí... então, assim, gente, para deixar bem claro, o Davi, ele não teve bronquiolite. A bronquiolite não está relacionada a uma cardiopatia congênita. Ele nasceu um cardiopata congênito. E a gente só foi descobrir isso depois, e por isso que tratamos como uma bronquiolite. Mas, na verdade, ele não chegou a ter uma bronquiolite. Né, doutora Carol? Nesse momento, no consultório, a gente viveu um boom aqui em Palmas, né? Porque as mães chegavam a buscar a gente no consultório. Doutora, ele tá com bronquiolite. Ele tem problema no coração, né? Então, assim, associaram a bronquiolite como um problema no coração. Então, foi até, assim, difícil pra gente conseguir explicar para as famílias que bronquiolite não tinha nada a ver, né? Mas explica, Carol, pra gente um pouquinho, para as famílias entenderem. Teve o lado ruim e o lado bom, né? Porque os sintomas se parecem, né? Tem ali o desconforto respiratório, que é aquela respiração ofegante. No caso da Davi, ele já estava com gemência, né? O cansaço, o suor intenso. Então, confunde um pouco. O lado ruim é que lotou o pronto-socorro dos hospitais, todos lotaram porque as famílias associaram que a bronquiolite poderia causar uma cardiopatia. O lado bom é que nós diagnosticamos várias cardiopatias que eles pensavam que era bronquiolite e era cardiopatia. Por quê? Como tomou muita repercussão, até os médicos do pronto atendimento começaram a ter outro olhar. Porque teve o caso do Davi, as mães questionavam e eles... Não, peraí, tem um sopro aqui. Não, vamos fazer um eco? Então, eu lembro que no mês que o Davi estava internado lá, eu até falei com a Carol, falei, a gente fez 3 diagnósticos de cardiopatia, inclusive um vai operar esse mês, por causa do Davi, porque eles estavam sendo tratados como bronquiolite, o médico teve outro olhar, solicitou um ecocardiograma e aí identificou a cardiopatia. Então, teve os 2 pontos, né?
o que preocupou muitas mães e o que, na verdade, ajudou muitas crianças a serem diagnosticadas, que é que a gente tem que estar atento, né? A gente tem que lembrar que o vírus, a bronquiolite, ele tem um tempo determinado para melhorar, né? O É a evolução da quantos doença. dias internado? Foram 7 ou 8 dias e saiu pior, E né? piorando, né? E piorando. Isso. Então, a gente tem que ver ali se não tem nada associado, né? Antes de tratar uma bronquiolite, né? É importante, assim, o profissional fazer essa avaliação, né? Mais, assim, com um olhar mais mesmo atento, né? Porque durante por exemplo, essas fisioterapias respiratórias, poderia ter dado uma parada cardíaca, talvez, alguma coisa assim, né? Ele ficava extremamente cansado depois das físios, tomando medicamentos, fazendo aerosol e toda essa coisa, né? Que usa-se para tratar bronquiolite. E, na verdade, não era. Então, assim, eu poderia ter evitado esse caminho, né? E já ido tratar direto. Então, até quando eu saí do hospital, os médicos entraram em contato alguns e falaram, nossa, agora a gente está super atento aqui sobre isso, tal. Tô indicando as mães fazer um eco para ver se ou é bronquiolite ou é, né? Mas não que a bronquiolite causa cardiopatia, né? São coisas diferentes, separadas, não tem nada a ver, Mas né? foi muito bom para esse olhar para as famílias, porque elas começaram a ver mais a criança, o bebezinho ali nos primeiros dias diferente. Porque elas não têm noção. E esse é o objetivo do podcast também. É a gente passar essas informações para que as mães, as famílias entendam e consigam perceber qualquer diferença, qualquer alteração ali na criança o mais precoce e o mais rápido. Para que essa criança chegue e tenha acesso a profissionais especializados para que ele tenha o diagnóstico correto. A Carol já falou, eu quero ajudar. Eu falei, Carol, você já ajuda tanto falando disso na sua rede social. Porque as famílias, muitas vezes, não têm acesso, mas vê você, vê o Davi, entende e dali tira a informação que precisa, né? Então, isso já também falar sobre a cardiopatia, né? Expor uma coisa tão pessoal já ajudou muitas famílias, né? E aproveitando, falar um pouquinho da cirurgia, né? Que é o maior medo das mães. Terror. A Carol agora está sendo minha auxiliar. Algumas mães desesperadas, eu falo, vou passar o número da Carol. Pra ela te acalmar. Já autorizei, falei, pode passar, porque eu sei o que é passar por isso, né, doutora? Isso. E aí, como foi a sensação, assim, da cirurgia, de entregar ele para a cirurgia e depois de ver que ele melhorou muito no pós, né? Assim, é o que eu sempre falo para as mães, né? Primeiro, claro, Deus, né? É maravilhoso e age de forma perfeita. E segundo, gente, os bebês são muito fortes. Eu descobri isso na UTI, assim. Gente, eles são muito fortes. Eles são mais fortes que a gente, assim. É incrível. Eu falo para as mãezinhas hoje que elas me mandam mensagem. Meu Deus, Carol, meu filho vai operar. Eu falo, menina, fica tranquila. Eu sei que não tem como ficar tranquila, mas eu vou te falar uma coisa. Eles são muito fortes. E assim, Dr. Pablo, né, foi um anjo que Deus mandou para nossa vida, que foi o cirurgião que operou o Davi, lá em Belo Horizonte. E eu acho que ter esse profissional também, né, com bastante, assim, maestria no que faz, né? Causa mais tranquilidade pra gente. Mas eu não vou mentir pra vocês, assim. Quando fala assim, vai operar do coração um bebê de 2 meses, você fala assim, não. Gente, como é que vai ser isso? Será que ele aguenta? Né? A gente pensa isso. A gente fala assim, será que meu filho vai sair de lá vivo? Será que... Você fica assim... desesperada. Aí ele entrou pra sala de cirurgia, eu lembro que eu fiquei em oração ali, fiquei orando, falei, eu vou ficar aqui intercedendo. E aí fui recebendo informações durante a cirurgia, né? E quando ele saiu, gente, que o Dr. Pablo falou assim, a gente tá indo pra sala, pode ir pra lá? Meu Deus, pra UTI, né? Eu falei, gente, eu não acredito. E ele tá bem. Ele tá ótimo, tá super bem, batimento bom, né? Gente, quando você vê aquilo ali, você passa por tudo isso, que você vê ele assim na sua frente, Respirando operado. sem tá cansado. Não, respirando assim, parece que nasce uma nova criança. Eu sempre falava assim, o Davi, ele é super quietinho, ele é um bebezinho bem calminho, nem parece ter bebê. Mas, gente, só foi ele fazer a cirurgia. Ele é espoleta, meu Deus, ele não para as pernas, ele não para. Então, assim, na verdade, gente, eu descobri que a cirurgia é a cura. Porque às vezes eu ficava falando pra Deus assim, Deus, cura meu filho.
cura meu filho. E depois de tudo, eu descobri que a cirurgia, às vezes, a forma que Deus quer curar é através da cirurgia. E assim, meu bebê hoje é 100% saudável. Ele não quieta, assim, ele é espoleta. E a cardiopatia, ela deixa o bebezinho cansado. Fica parecendo que o bebezinho é assim, o bebezinho bem bonzinho, ele fica mais quietinho. Mas não é, gente, é porque cansa muito o bebê, né? Os movimentos, tudo. Gente, o doutor Paulo falou assim, você vai ver agora outra criança. Meu Deus, parece que eu tive outro bebê, sabe? É incrível, assim, hoje eu falo que a gratidão que eu tenho hoje é muito maior do que toda a dor que eu passei. Então, é algo, assim, transformador, assim, que muda a nossa vida completamente. Então, assim, você que é mãezinha, que tá com uma cirurgia agendada aí pro seu filho, fique em paz, gente. Como eu falei, eles são muito fortes, eles se recuperam muito rápido. Eu fiquei no total de hospital, assim, pós-cirúrgico, acho que foram 11, 14 dias. Gente, foi muito rápido. Isso A foto de 2 dias de pós-cirúrgico do Davi, você não falava, né? Não falava. Ele recebeu alta com 5 dias da Eu lembro UTI. quando a gente saiu, né? Eu falei, eu tô te entregando o Davi do mesmo jeito que ele foi, né? Assim, Foi. ele tinha a mesma carinha, o mesmo... Foi bem assim, impressionante mesmo. Foi muito impressionante, gente. Uma Foi obra de Deus mesmo, né? Que operou ali um milagre, né? O Isso. Davi, eu lembro bem, a gente comentou antes sobre o momento da cirurgia e como é importante, né? O Davi, quando chegou em Belo Horizonte, e no dia da cirurgia eu tinha comentado com eles, eu não consegui dormir. Eu não lembro agora se eu tive um sonho, eu não sei o que foi. Eu sei que eu não consegui dormir. Foi péssima a minha noite. E a gente tinha 2 cirurgias. Nós tínhamos uma cirurgia de um bebezinho menor, não sei se você lembra, e depois era a dele. E então nós fizemos essa primeira cirurgia, foi uma cirurgia super difícil. Era para ser uma cirurgia bem rápida, mas foi uma cirurgia, era um Blaylock. Mas era assim, ia ser uma coisa rápida. Acabou que foi uma coisa super difícil. O bebezinho ficou grave. E eu estava muito cansado. E aí, de repente, o anestesista, o doutor Elias, ele virou e falou assim, o Davi vai suspender. Ele fez febre. Eu falei assim, Senhor, obrigado, porque eu estava muito cansado. Eu estava extremamente cansado, com sono. E como é que Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, assim, isso é muito importante, né? Às vezes a criança não é operada naquele momento, não é porque a gente não quer, né? É porque não é o melhor momento dela, né? Se a gente operar em vigência de infecção, então, assim, o nosso sucesso cai consideravelmente. Às vezes o bebê morre pós-operatório, né? A gente tinha esse medo, né? Dele infectar antes da cirurgia, né? E ele acabou infectando, na verdade, mas aí foi tratado com os antibióticos. A equipe foi muito, assim, ativa. Todos os dias repetia os exames até que fosse o momento mesmo de operar. A mãe ficava desesperada, porque, assim, você não tinha aquela certeza se seria no outro dia. Estava agendado, mas dependia de como ele ia estar, né? Mas, assim, quando ele entrou para a sala de cirurgia, eu entreguei, assim mesmo, para Deus e confiei plenamente, né? Eu falei, meu filho vai voltar bem, vai voltar saudável. E foi assim, foi estubado rápido, tirou marca-passo, tudo, né, que externo. O Davi teve algumas coisas, né, assim, por exemplo, ele ficou muito tempo aqui usando sedativo, né, ele ficou um tempão usando sedativo. Então, ele acabou tendo uma abstinência no pós-operatório, o que levou ele a ter que ficar mais no hospital por conta disso, né, pra gente conseguir fazer a retirada dessas medicações. Então, ele teve algumas particularidades, mas sem dúvida era para ele ter saído antes. Porque pela cardiopatia, em 5 dias, 6 dias, ele estava, né, já ótimo, assim, excelente. Então, ele teve essas outras coisinhas que acabaram fazendo ele ficar um pouquinho mais. Né? Então, é isso. Tem que entender que cada bebê é um bebê, cada caso é um caso. Né? As famílias perguntam muito, quantos dias eu vou ficar depois da cirurgia, né? Eu levei mala para passar 4 meses. Porque as pessoas falavam para mim, Pode demorar. Pode ser que demore. Eu vi relatos de mães que fizeram cirurgias dos seus bebês e ficaram 2 meses na UTI e tudo mais, né? Então, assim, na verdade, no total, acredito que de hospital e tudo, foram poucos dias, assim. Mas cada bebê é um bebê, a gente não pode nunca comparar. Que bom que ficamos pouco tempo, né? Esse é o nosso intuito, né? De deixar vocês pouco tempo dentro do hospital, né? Principalmente ele, exposição o menor possível, né? Esse é o nosso intuito, né? E aí, finalizamos?
E é isso, né, gente? Eu acho assim, é uma história extremamente emocionante. A gente ouvir, né, da Carol, o sucesso da cirurgia. Eu me emocionei aqui. Eu acho que tudo tem um momento certo na vida de cada um. Nós somos escolhidos, né, por Deus, às vezes, por vivenciar certas situações, para transmitir isso para outras famílias. Se não tivesse acontecido isso com o Davi, tanta gente não estaria tendo conhecimento que teve hoje, e principalmente aqui no estado. Então, assim, você levar para a rede social, você abordar da forma que você abordou, Carol, eu acho que isso ligou um alerta, assim, para todos aqui, que viveu isso aqui. Então, assim, foi muito importante isso, e que você continue levando essa informação, que isso vai fazer muita diferença na vida de uma mãe que tem essa angústia quando recebe esse diagnóstico. Você escutar, né, de uma pessoa que já viveu, que já presenciou, é um acalento. E é uma esperança. Com certeza. Então, assim, isso faz muita diferença na vida de uma família. E você transmitir isso com a leveza que você transmite, com a confiança que você transmite, isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Foi sensacional. E a gente não pode deixar de agradecer, né, o Dr. Pablo. Ele está vindo, né, para o Tocantins já operar. Conta um pouquinho dessa história sua como aqui você no... veio parar como aqui, você veio parar aqui. Como assim, doutor Como Pablo? veio de Belo Horizonte, Minas, aqui para operar. Pão de queijo. É. Boa. Pão de queijo é bom, né? Muito bom. Bom, eu vim para Tocantins, acredito assim, foi muito uma obra de Deus, porque eu, antes de vir para Tocantins, eu abri um serviço na Bahia, na cidade que chama Vitória da Conquista. Então, em Vitória da Conquista, eu tinha um serviço até grande, operava uma quantidade considerável. E nesse serviço, Vitória da Conquista era uma cidade muito distante da minha, né, de Belo Horizonte, mais ou menos 1.000 quilômetros. E eu com 2 filhos, o Eduardo nasceu em Vitória da Conquista. Então, assim, a gente tinha um pouquinho dessa dificuldade da família, de estar junto, né? Eu acabava que trabalhava muito. E chegou um momento que a gente, assim, eu e a Jaqueline, que é a minha esposa, a gente definiu, falou assim, vamos voltar, acho que a gente precisa voltar, estar mais perto da família e estar mais perto de Deus também, assim. Eu sou cristão, sou evangélico, e lá em Vitória da Conquista a gente estava indo numa igreja, mas estava com uma dificuldade de se aproximar. Então, eu retornei para Belo Horizonte a convite de um amigo, e a partir dali as coisas foram acontecendo, que eu comecei a operar a criança lá, alguns colegas, né, foram me conhecendo, pessoas que nem me conheciam mesmo, mas ouviram falar, e graças a Deus os resultados eram bons. E a colega que veio para Tocantins, uma cardiopediatra, ela que me convidou. Só que ela me convidou sem me conhecer. Então, assim, foi um negócio que eu digo, por isso que eu tô falando, foi uma coisa de Deus, porque era para ser, porque realmente... Então, foi através dela, sabe, né? Passou por você sabe, o período que passou o HMA lá em Araguaína, né? Por troca de equipes e tudo mais. E aí, ela nos convidou. E aí, eu falei assim, vamos lá, vamos conhecer. E aí, eu vim nesse contexto. E agora, hoje, né? A gente operou o primeiro caso de cirurgia cardíaca pediátrica em Palmas, né? Eu não estou errado não, né, Carol? Não, é isso mesmo. É o primeiro caso, né? Primeiro caso. Operamos o primeiro caso. A Carol é uma das cardiopediatras que está acompanhando, junto com a Daiane e a Suevane. Então, nós tivemos o primeiro caso aqui em Palmas, né? Num hospital muito bom, gostei bastante do hospital, que é o Santa Teresa. Estrutura muito boa, os colegas da UTI muito jóia. Veio o Dr. Max também, né? O Roberto Max, que é um excelente, assim, muito, muito, muito bom cardiointensivista. E estamos aqui, viemos fazer, vamos ver como é que vai ser aí. Vamos ver se a gente traz essa cardiopediatria também. Pra cá, pra uma vitória, né, para o nosso estado, para Palmas, e que você não desista, que continue nessa missão para acudir nossas crianças aqui no estado, que não são poucos. A Carol vivencia isso muito mais do que eu. Então, que continue, que esse serviço só cresça, que essa seja a primeira de muitas,
né, para que a gente consiga salvar a vida desses bebezinhos que têm cardiopatia congênita. Isso, e a gente queria agradecer muito o tempo, a disponibilidade de vocês, né? Para falar um pouquinho mais aqui, trazer a história de vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está em casa, que tem dúvidas, né? Que está precisando fazer um diagnóstico ou decidir aceitar uma cirurgia. Então, obrigada por terem vindo, viu? Obrigada. Obrigado, Muito feliz. Agradece.